ter uma colônia mais afastada. Olha o tipo de raciocínio do cara. E aí, em alguns podcasts, isso é fácil de você achar na internet, ele começa a falar do evento, da mini era glacial e do evento geofísico. O que são essas duas coisas? Eu não sei se você consegue achar isso, Lene, que não é tão fácil de achar, mas bota assim, Elon Musk, mini era glacial. Primeiro, né? Depois a gente vai pensar Elon Musk, evento geofísico. O Elon Musk, ele fala, olha, essa história do aquecimento global, na verdade, isso aí é um grande rabbit hole, né? Uma grande toca de coelho. Se você pesquisar profundo o suficiente, você vai ver que já houve várias mini eras glaciais. A mais interessante que ele cita é a mini era glacial do ano 536. Como é que essa era glacial aconteceu? 3 vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo, escureceram a atmosfera, o mundo esfriou, a galera inteira morreu de fome no norte, principalmente no norte da Europa. O que acontece? No Oriente Médio esfriou, mas não esfriou tanto. Aí Átila, o Huno, ficou poderoso pra caramba, a Europa fraca, ele invade a Europa. Então, ele fala, cara, se você começa a estudar essas mini eras glaciais, você vai ver que isso está voltando. Então, o perigo não é o calor, é o frio. E o frio significa o quê? Menos comida. Menos comida é caos na sociedade por comida. Guerra por comida. E aí o que acontece? Além disso, né, nesse caso, foram vulcões. Só que hoje você tem, além dos vulcões, você tem o mínimo solar, que é o Sol se enfraquecendo. Você tem o ciclo solar, que você tem o máximo solar e o mínimo solar. Mínimo solar, o Sol fica mais fraco, a Terra esfria. A gente tem a ruptura ou a disrupção das correntes do Oceano Atlântico, que a sigla é AMOC. Qual que é o raciocínio? O planeta Terra aquece, as geleiras derretem, as geleiras derretendo jogam água gelada e doce no oceano. Isso traz uma ruptura das correntes do oceano, que funcionam pela ressurgência, e isso traz um esfriamento repentino do planeta. Então, essa é a parte da mini era glacial. Chegou a achar alguma coisa, Lene? Eu achei só um pedacinho no Wikipedia só, mas... Wikipedia? Se você quiser, bota em inglês, bota Elon Musk Ice Age. E se você quiser, sabe qual é até o caminho melhor? Em vez de pesquisar no Google, pesquisa no DuckDuckGo. Fazendo... DuckDuckGo é um sistema, um buscador lá, que é tipo o Google, só que parece que o leque tá um pouco mais abrangente. O Google talvez tem coisa que você acha ali que não existe mais, que sumiu. E aí depois ele começa a falar do evento geofísico. O que é o evento geofísico? O evento geofísico, ao mesmo tempo, é a inversão dos polos magnéticos, gerando grandes cataclismos, e também tem relação com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, que a gente já sabe que tem um buraco em cima do Brasil, a gente já mostrou isso, né? Tem uma anomalia magnética do Atlântico Sul, que por coincidência está exatamente em cima do Brasil, e isso traz uma vulnerabilidade maior do planeta Terra a esses eventos aí, esses cataclismas, né? Então, quando você tem, além do vulcão que trouxe essa era glacial, você tem esses eventos, essa possibilidade desses eventos geofísicos, as bombas atômicas que podem gerar um inverno nuclear devido à fumaça que sobe e escurece a atmosfera. Quando você tem tudo isso somado, faz com que esses caras meio que saibam já que tem um deadline chegando. Alguns acham que esse deadline é 2029, outros acham que é 2030, outros acham que é 2032. Ainda tem a história, que a NASA vai falar que isso é sem motivo para preocupação, do meteoro lá, o cometa Apophis, né? Apophis é o deus do Egito lá da destruição, da morte, do caos, que é a possibilidade de um cometa cair na Terra. Aí a gente tem algumas obras, Não Olhe para Cima, né? Armagedon, né? Tinha um outro também, no mesmo ano que saiu o filme Armagedon, saiu um outro também que era... Esqueci o nome também. Impacto Profundo. Impacto Profundo. Aí, ó, as dicas de filmes aí pra galera. Hoje é quinta-feira, né? Daqui a pouco, final de semana chegando. Já fizemos uma curadoria. O quê? Cause I need you, baby, and I don't wanna miss a thing. Bombou muito, né? Na época, né? Cara, tocava... direto, né? Galera que é mais nova não lembra. Então, assim, quando você olha o esquema da fundação e a inspiração do Musk, o Musk, ele tá reproduzindo aquilo ali.
Na verdade, a gente descobre que os bilionários, eles não estão criando... Não é só o Elon Musk que tem a SpaceX. O pessoal, o Jeff Bezos, ele tem a Blue Origin. É. Aquele cara da Virgin lá, esqueci o nome dele, Branson. Acho que é isso. Ele tem uma empresa de foguete também. Esses caras estão pensando em dar linha na pipa. Entendeu? É. Esses caras estão criando bunker porque eles sabem que algo está chegando. Então, a fundação, com essa ideia de psicohistória, e o Musk se inspirando nisso, fica como um alerta aí. Se você fizer um inventário de todas as vezes que o Musk falou sobre... como é que ele chama? Se você procurar Musk Ice Age, você vai achar isso. Se você procurar Musk Geophysical Events, olha lá. Elon Musk está redefinindo a ideia de era do gelo, transformando Combustão, motor de combustão em de carro, né? Motor de combustão de carro no museu, uma relíquia de museu. Sim, mas tem mais coisa. Esses vídeos específicos estão numa participação do Musk num podcast. No X você acha facinho esses vídeos. Eu tenho tudo aqui, mas eu tô trazendo assuntos que eu não tinha programado no início. Então, o mais interessante dessa ideia é que quando você vai pesquisar a ideia, a série Fundação do Asimov, Sei. teve um chinês chamado Professor Jiang, que ele leu isso aí. Por quê? Deixa eu contar rapidinho a história do Professor Jiang, que tá bombando aí na internet. O Professor Jiang é um cara que nasceu na China, foi criado em Toronto, depois ele volta para a China como professor. Na verdade, nesse meio tempo, apesar de não ter muitas condições, ele conseguiu uma bolsa para estudar em Yale. Então o cara tem uma formação numa universidade Ivy League, né? Alto nível americana. E aí o professor Jiang, ele volta para a China e começa a dar aula. Na época da pandemia, por falta de professores, ele foi desafiado a dar aula numa escola, preparando alunos chineses para ir estudar nos Estados Unidos. Você já vê que esse cara deve ter também um ladinho meio de inteligência, de espionagem, deve ter algo nesse sentido, operação psicológica, porque teoricamente ele está preparando pequenos espiões para espionar os Estados Unidos, né? Então o professor Jiang, o que ele fez? Ele começou a dar um curso de inglês avançado para esses caras, para esses jovens. E a melhor maneira, segundo ele, de estudar o inglês avançado seria estudar os grandes clássicos ocidentais. Então ele estudou com a galera Ilíada, Odisseia, Eneida, Divina Comédia, Shakespeare. Só que aí ele descobriu um grande problema. Ele descobriu que, primeiro, foi um sucesso o curso que ele deu, segundo ele. Só que ele descobriu que os alunos chineses, que eram alunos de alto nível, que estavam sendo preparados para fazer faculdade nos Estados Unidos, eles tinham uma deficiência de história geral. E essa deficiência de história geral impedia que eles tivessem contexto suficiente para entender as obras de literatura. O cara vai estudar Divina Comédia, mas ele não entende como é que estava a Itália na época do Dante Alighieri. Ele está estudando... Tem contexto. Não tem o contexto. Ele está estudando Ilíada e Odisseia, mas não sabe o que era Troia, como é que era a história da Grécia, né, e tal. Então, o que ele faz? Ele cria uma série de 60 aulas de história. Desde a era glacial até a queda do Império Americano. Então, nessas 60 aulas que ele grava no YouTube, ele começa a se inspirar no Asimov e no conceito de psicohistória, que é essa ideia de você estudar o passado para entender o presente e prever o futuro, e ele monta, trazendo para o conceito do Asimov de psicohistória, a ideia de teoria dos jogos do John Forbes Nash. E aí é lógico que eu vou ter que indicar um outro livro, outro filme, Mente Brilhante, com Russell Crowe. Mente Brilhante, lá do Russell. Uma Mente Brilhante. Bom pra caramba. Que é uma história verídica, né, do John Forbes Nash, que desenvolveu esse conceito aí da teoria dos jogos, que no final das contas às vezes você tem mais chance de ganhar quando você coopera com o seu inimigo do que quando você briga contra ele e quer eliminar o seu oponente. Quando você joga junto, né, a soma, em vez de ser soma zero, é ganha-ganha, né? Os dois ganham. Então, o professor Jiang, ele inventou algo novo nessas aulas de história e ele começou a prever o futuro com esses modelos de estudo da história. Esse cara previu a vitória do Trump, fazendo essa análise. Ele previu a guerra entre Israel e Irã, que nunca tinha acontecido desde 1948. Ele previu com 1 ano de antecedência. E é claro que esse negócio de falar as coisas antes delas acontecerem me atrai muito, porque eu tenho essa meta, né? Eu exercito isso. E
ele tá na mesma opinião que eu agora, dizendo que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que deu uma parada, vai voltar e vai voltar bem pior. Tá? Eu também sou dessa opinião, já tinha falado isso. Então, o professor Jiang, ele desenvolve essa ideia de história preditiva. O nome do canal dele no YouTube é Predictive History. E ele começa a prever coisas que estão para acontecer. E ele começa a prever coisas assim bem estranhas. Quando o Trump começou a impor essas tarifas para todo mundo, e ele sempre traz Star Wars, isso que é legal, cara. O cara tá trazendo um chinês, trazendo Asimov, né? Senhor dos Anéis, ele sempre traz isso pra conversa. Ele fez algumas comparações que me deram assim um insight muito legal para usar a ficção para tentar entender a realidade. A maneira como no Star Wars, principalmente na Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, o então senador Sheev Palpatine monta um plano altamente maquiavélico para derrubar a República e instaurar um Império Sith. Como é que ele faz isso? Eles têm ali, a República tem uma área onde eles cobram impostos para financiar a República, mas eles têm áreas de livre comércio. E as áreas de livre comércio é onde a Federação do Comércio ganha uma fortuna e não paga imposto, que é tipo uma zona franca. Qual que foi a ideia do Palpatine? Instaurar uma guerra entre a Federação do Comércio e a República, influenciando a princesa Amidala a votar, todo mundo votar a favor de quê? Da imposição de tarifas. Entendeu? Acende alguma luz aí? Pintou alguma ideia? Então, como é que termina isso? Ele influenciando e manipulando todo mundo ali para aprovar isso, porque além de ser um senador da República, ele secretamente